Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de auditoria, da auditoria financeira. Espero que todos estejam bem, espero também que estejam a assimilar os conteúdos que já têm no vosso manual de auditoria financeira. Nós vamos começar por definir o risco em auditoria e vamos também no final falar dos testes que são feitos para a realização de auditoria, tanto a auditoria interna também como a auditoria financeira. Nós sabemos que qualquer atividade que vai envolver qualquer pessoa que vai fazer uma atividade, ou qualquer funcionário, qualquer trabalhador que vai fazer uma atividade, ele vai estar associado a um determinado risco. Quer seja a atividade de engenharia, quer seja os motoristas, quer seja os informáticos que apenas trabalham com os computadores, quer seja apenas pessoas que trabalham dentro dos escritórios, eles vão estar ou estão associados a um determinado risco. Em auditoria também, nós vamos trazer essa expressão de risco, vamos ter essa expressão de risco que vai estar associada à própria atividade feita dentro da empresa, não só, também a própria atividade do auditor, ou seja, a pessoa do auditor. Em auditoria, nós podemos definir o risco como sendo a probabilidade que está associada ao auditor em emitir um parecer que não seja verdadeiramente correto. Significa então que o auditor poderá emitir um parecer e que nesse mesmo parecer poderá conter margem de erros. Vamos supor que o auditor ele quer trabalhar com uma parte apenas das demonstrações financeiras e para tal, se lhe for reduzido o tempo de trabalho, vamos supor que o auditor tem um mês apenas para fazer uma avaliação de demonstrações financeiras e precisa de trabalhar com um número de faturas, um número de recibos elevados. A isso, o auditor vai se auxiliar ou vai se socorrer daquele que são as técnicas de amostragem existentes para fazer a sua atividade. Olhando para aquelas que são as técnicas de amostragem, ou como se faz uma seleção de uma amostra, tanto a nível da auditoria, tanto a nível das estatísticas, das matemáticas, apenas vai ser selecionado uma parte, ou seria selecionado uma parte das faturas para fazer o seu trabalho. E olhando para o fator tempo, o auditor não teria tempo suficiente para analisar todas essas faturas que ele aparecem, que apresentam. Então, há necessidade de o auditor utilizar uma parte das faturas. E nessa senda do auditor utilizar apenas uma parte das faturas, significa que a outra parte das faturas vai ficar sem ser utilizada. E se supormos o seguinte, que aquela parte das outras faturas que não foi utilizada contém algum erro, então aparece aqui a expressão risco em auditoria. Vai existir sempre esse risco do auditor não emitir um parecer que não seja verdadeiramente correto. Não por parte do próprio auditor, mas por parte das próprias técnicas que lhe levam a não trazer essa conclusão certa, porque vai ter uma parte da amostra, uma parte das faturas que depois não foi examinada por ele, por várias questões. Estamos a falar pelas questões financeiras da própria empresa, falamos também das questões de tempo do próprio auditor. Se for um auditor externo, estamos a falar que a empresa precisaria então de fazer um pagamento de honorários a esse mesmo auditor, então são custos. Por isso é que os auditores vão se socorrer dessas amostragens.
E se estamos a dizer que vai existir uma parte da amostragem que não vai ser avaliada pelo auditor, então podemos dizer que essa parte não avaliada não vai constar do relatório do auditor. A ser assim, ele vai correr sempre, ou os auditores vão correr sempre o risco de não emitir um parecer com toda a informação já existente. E associado a isso, nós vamos encontrar 3 tipos de riscos existentes em toda a atividade de auditoria feita pelos auditores. O primeiro tipo de risco que nós vamos encontrar é o risco inerente. O risco inerente é definido como a possibilidade de uma parte de transações conter um risco materialmente, uma distorção, diria, materialmente relevante e que não conseguem ser descobertos pelo controle interno. Associado a isso, podemos dar exemplos de contas que são suscetíveis de desvios, por exemplo, para a própria atividade de auditoria, para a própria atividade de contabilidade. Falamos de contas suscetíveis de desvios, de distorções, é o caso do dinheiro em caixa. São contas que derivam, poderíamos assim dizer, de maior possibilidade do próprio contabilista, do próprio tesoureiro, existir um desvio dentro desse período. Então, aí há maior probabilidade de existir desvios e esses riscos nós vamos considerar como riscos inerentes. São riscos que estão associados à atividade da própria empresa, no sentido de que tem contas específicas em que vai estar voltado esse tipo de risco. Podemos dar mais um exemplo como mercadorias existentes dentro da própria empresa. As mercadorias são transações suscetíveis a existirem riscos inerentes, porque se a empresa não controla devidamente o seu estoque, então há maior probabilidade de existir maior desvio também dessas mesmas mercadorias ou dessas mesmas existências. Passando para o segundo risco, nós encontramos o risco de controle. Na definição do risco de controle, diz que o risco de controle é a suscetibilidade do sistema de controle interno implantado na organização não conseguir prevenir, não conseguir detectar ou corrigir qualquer distorção material que possa advir de qualquer tipo de asserção dentro de uma determinada classe de transações. Esta avaliação do controle do risco de controle que é feito no controle interno tem como vista avaliar se o controle interno existente dentro da empresa é eficaz ou não. Ou seja, ao avaliar o sistema de controle interno, nós vamos saber se por exemplo, as mercadorias vão ser seguras de vendas ou não. Então, associamos aqui o risco de controle diretamente ligado ao risco de controle, vamos associar diretamente ao controle interno. Então, vai ser o risco que está ligado à avaliação da eficácia e eficiência do controle interno. Então, poderíamos chegar a conclusão aqui que o risco inerente e o risco de controle são 2 riscos que estarão associados tanto para o nível das transações ou a classe de transações feitas dentro da instituição, e o risco de controle também é um risco que está associado à atividade, à operacionalidade do controle interno existente dentro da instituição. E por fim, nós temos o risco de detecção. O risco de detecção é definido como a possibilidade de o auditor emitir um parecer nos seus relatórios, que nesse parecer possa existir alguma possibilidade de
alguma informação não constar dentro desse mesmo relatório. E esses riscos vão ser riscos de detecção, são riscos associados à profissão do próprio, à pessoa do próprio auditor. Significa que poderá passar alguma informação despercebida pelo próprio auditor. Primeiro, porque se calhar está dentro de uma classe que não se consegue detectar. Voltamos para os outros riscos, risco de controle, a possibilidade de existir uma fragilidade no controle interno, em que o auditor não consiga detectar, e podemos também encontrar a questão da definição das amostras, que nós já vínhamos falando no princípio. Se o auditor, durante o processo de seleção da amostra, não selecionar um item que deveria ser selecionado, e dentro desse item não selecionado conter uma distorção relevante, aí também podemos chamar isso de risco de detecção. Por isso é que é dado uma margem de erro aos auditores associado a esse risco de distorção. É dado uma margem de erro aos auditores de 5% para quando estiverem no processo de emissão dos seus relatórios, tem a chance de trazerem, de trazer esse risco, ou de aparecer esse risco de detecção. Significa que eles poderão não identificar uma distorção que seja relevante para conter no seu relatório. Em suma, nós podemos dizer que o risco de controle e o risco inerente são riscos que estão diretamente ligados com a atividade ou a parte operacional da empresa. Podemos dizer que é um risco que está associado ao controle interno. O risco de controle e o risco inerente são riscos que estão associados ao controle interno, e são riscos também que estão associados à própria classe de transações, de operações que são suscetíveis de possíveis fraudes e de possíveis distorções. E, em resumo, o risco de detecção é o risco associado à pessoa do auditor, em que não poderá o auditor trazer ou poderá não conseguir detectar uma determinada distorção que seria relevante para conter e aparecer nos seus relatórios de auditoria. Uma outra diferença que nós podemos trazer em relação ao risco inerente e risco de controle, que são riscos que vão andar sempre juntos, é que esses riscos, como estamos a dizer, que estão associados à atividade a avaliação do controle interno e a avaliação das classes de transações, são riscos que, independentemente de existir uma demonstração financeira, eles vão sempre existir. Independentemente se for feita uma avaliação do controle interno, independentemente se existir um relatório de auditoria para ser feito, os riscos sempre estarão associados à própria empresa. E o que diferencia esses dois riscos nessa última parte é que o risco de detecção vai surgir a quando do auditor verificar as demonstrações finais. E também os riscos de detecção, eles podem ser reduzidos, ou poderíamos dizer, ou poderão aparecer mediante as próprias técnicas que o auditor vai utilizar. Tem a ver também com o próprio juízo profissional que o auditor vai trazer, ou experiência do próprio auditor no ramo da auditoria. Entrando agora para o tema de técnicas de auditoria, nós podemos encontrar várias técnicas que os auditores podem usar quando estiverem a fazer a sua atividade de auditoria. Nós podemos definir as técnicas de auditoria como sendo procedimentos que
os auditores vão auditar para desenvolver o trabalho de auditoria. Significa que os auditores vão precisar de fazer certas confirmações, vão precisar de entrevistar as pessoas. Então, o conjunto desses procedimentos que eles vão usar ou vão definir é que vão ser chamados de técnicas de auditoria. Tudo aquilo que o auditor precisar para chegar a uma conclusão ou precisar para fazer o seu trabalho, então nós vamos chamar isso de técnicas de auditoria. E a seleção dessas técnicas de auditoria que o auditor pode definir, elas vão depender do controle interno da própria instituição. Ou seja, vai variar. Poderão existir técnicas que um auditor pode usar, se estivermos a falar do caso do auditor externo ou do auditor interno, vai depender da avaliação do próprio controle interno. Se tivermos uma situação de um controle interno positivo, que não apresenta muitas dificuldades em termos de eficácia e eficiência, então haverão técnicas em que o próprio auditor poderá se excluir por meramente não ser importante, poderíamos assim dizer, aplicar pela classificação do próprio controle interno. Nessas técnicas ou nessa avaliação do controle interno, é importante também o auditor estar atento para definir quais vão ser as melhores técnicas a utilizar para obter todas as provas necessárias que lhe vão trazer uma maior certeza, vão trazer uma maior clareza ao próprio processo de contabilidade ou das administrações financeiras que forem já elaboradas e executadas pela própria empresa, na altura da sua avaliação. Porque só com essas provas o auditor poderá, no final, dar uma conclusão dessa avaliação que ele vai fazer dentro da própria empresa. Por outro lado, nós podemos dizer que não existe uma técnica adequada que vai ser dada ao auditor para, por exemplo, detectar uma fraude ou para detectar um erro. Não vamos encontrar em algum manual que nos vai mostrar, por exemplo, para nós detectarmos um erro dentro de uma administração financeira, vamos usar a técnica X. Esses erros e essas fraudes só vão ser encontradas a partir das técnicas ou dos procedimentos que o auditor vai utilizar. É importante salientar que esses procedimentos ou essas técnicas que o auditor vai seguir, elas devem ser corretas para o controle interno que estiver a ser usado dentro da empresa. Por isso mesmo é que, no princípio da introdução, dizíamos que o auditor vai depender do controle interno que encontrar dentro da instituição. Se encontrar um controle interno deficiente dentro da instituição, significa que o auditor tem que trazer mais técnicas de forma específica para chegar a uma determinada conclusão. Nós vamos aqui apresentar uma série de técnicas que o auditor poderá usar consoante o controle que estará assente ou estará apresentado dentro da própria empresa. E essas técnicas depois vão dizer ao próprio auditor, ou vão ajudar ou auxiliar o auditor a tomar uma decisão em relação àquilo que vai ser avaliado. A primeira técnica que nós vamos apresentar é a técnica de exame físico. Essa técnica consiste em verificar in loco, no local, os itens que o auditor estiver a trabalhar. Vamos dar o exemplo das existências. O auditor deverá entrar no armazém e contar
de forma física para ter certeza se essas mercadorias, se essas existências existem realmente ou não. Ou poderá também verificar se entraram essas existências que já estão registradas na ficha de armazém, estão dentro do seu estoque, como ilustra os seus registros. Essa técnica de contagem física vai trazer mais certeza daquilo que está escrito para o próprio auditor. Poderá fazer um exame de contagem física do próprio item, poderá fazer autenticidade, queria dizer, do próprio item, em termos de fiabilidade do item. Estamos a falar da qualidade do próprio item que existe dentro do armazém por parte da ficha de estoque que lhe foi fornecido. Se calhar poderá existir um produto dentro da ficha com uma marca, por exemplo, e dentro do armazém existir uma outra marca. O mesmo podemos dar exemplo dos ativos tangíveis do patrimônio da própria empresa. Poderão estar, vamos já dar exemplo de um computador, poderão estar computadores registrados com uma marca dentro do registro do patrimônio, mas no final os computadores que estiverem a ser usados forem computadores mais baratos ou de valores mais reduzidos em relação àquilo que tem dentro da ficha dos armazéns, aquilo que tem dentro dos balanços já apresentados, dos relatórios do patrimônio, dos relatórios de inventários. Então, essa técnica de exames físicos vai trazer mais certeza ao auditor nesse sentido. Ele também, ao verificar essa autenticidade, vai verificar também a quantidade. Pode ser que estejam registrados uma quantidade de 20 computadores, mas na verdade dentro da empresa existam 10 computadores. E ao mesmo vai estar associado à qualidade desses mesmos produtos e a qualidade desses mesmos patrimônios ou desses ativos tangíveis que a empresa tiver registrado. A segunda técnica que aqui trazemos é a técnica da circulação e confirmação externas. Sabemos nós que as empresas têm fornecedores, têm seus clientes, então é importante também para o auditor ter certeza, por exemplo, que um item foi comprado a um determinado valor. É importante para o auditor saber que um item foi vendido a um determinado valor. E a isso, o auditor poderá se socorrer dessa técnica de confirmação ou confirmação externa. Essas confirmações vão ser feitas a partir de pessoas que têm ligação com a própria entidade. Falamos de fornecedores, falamos de clientes, outro tipo de pessoas que tenham relação com a própria empresa. Estamos a falar de clientes que estejam a dever um determinado valor. É importante também o auditor confirmar. Então, vai trazer certeza se aquele item ou aqueles valores que ali estão de compra e de venda são valores verdadeiros. E esses documentos poderão ser enviados pelo auditor. Estamos a falar de uma carta de confirmação que pode ser enviado tanto ao fornecedor como também ao cliente para verificar se o valor, por exemplo, que foi comprado da mercadoria que está registrada na ficha de estoque é verdadeiro ou não. O auditor pode mandar uma carta de confirmação para o cliente confirmar de qual foi o valor da compra que ele teve dentro da empresa. É uma forma também do auditor trazer ou ter mais certeza da informação financeira. E essa técnica de circulação, de enviar cartas para os clientes, para os fornecedores, o auditor pode optar por enviar uma confirmação em branco
e poderá enviar uma confirmação em preto, é chamado de branco e em preto. Chamamos de uma confirmação em branco quando o auditor não vai colocar o valor, por exemplo, para o fornecedor. Quanto é que a empresa comprou a mercadoria? O auditor deixa a carta em branco e pede apenas para o fornecedor confirmar a ele quanto é que foi feita a venda, de quanto é que foi feita a venda desse produto. E dissemos que vai ser uma confirmação em preto quando o auditor vai colocar o valor e, tanto se for para o cliente ou se for para o fornecedor terá que confirmar se realmente é o valor da venda ou não. E esses documentos que vão ser enviados para os fornecedores ou para os clientes, eles vão ser documentos de suporte a quando da tomada, a quando do relatório do próprio auditor. E esses documentos também poderão ser documentos legais que o auditor pode utilizar para futuros processos litigiosos, tanto por parte da empresa ou por parte do próprio fornecedor. A terceira técnica que vamos apresentar são os exames de documentação original. Essa técnica tem em vista confirmar se os documentos que ali tem, em termos tem valores legais ou níveis legais e se foram realmente registrados dentro da empresa. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de compra e venda de um imóvel. É importante saber se foram registrados devidamente e se merece algum crédito. É importante saber que se foram feitos registros contabilísticos, se tem registros fiscais, né? Geralmente nas vendas, se estamos a dar exemplo de imóveis, geralmente nas vendas de imóveis tem implicações fiscais a serem pagas, então é importante verificar se todos esses itens foram seguidos. Podemos também dar um exemplo de contratos que são feitos com outras empresas. O auditor pode fazer essa verificação em termos de autenticidade. Quais foram os assinantes, tanto da empresa que está a ser auditada e da outra empresa. Porque poderão ser contratos que depois tenham uma nulidade, por não ter naturalmente a componente de comprovantes do outro lado, não só da parte da empresa que está a ser auditada, mas poderá a empresa fazer um contrato em que nesse contrato depois poderá não ser beneficiado por esta não ter registro ou não ter uma credibilidade em termos de contratação de duas empresas. Então, é importante o auditor fazer essa examinação, principalmente quando se tratam de contratos, quando se tratam de vendas que envolvem transações com outras instituições, que vão envolver contratos de compra e venda de imóveis. É importante sempre o auditor fazer essa examinação de documentos originais e saber a sua credibilidade em termos legais e em termos fiscais também. Se tem valor fiscal, se vai ser aceite pelo fisco essa operação que foi feita pela empresa, então é importante saber a partir dessa técnica. A outra técnica é chamada de conferência de somas e cálculos. Essa técnica é a mais simples e a mais completa, apesar também de ser considerada uma técnica complexa. Essa técnica é utilizada para verificar se todas as operações ou tudo foi calculado devidamente. Apesar de que a empresa já tenha calculado, ou o contabilista, ou o administrativo, ou o gestor,
já tenha calculado essa, esses dados, esses registros todos. É importante porque vai trazer mais certeza em termos de valores finais dentro do próprio relatório. Se, por exemplo, o auditor encontra dentro das demonstrações financeiras apenas cálculos do valor em caixa, cálculos do valor em bancos. Então, é importante fazer essa conferência de todos aqueles recibos que a empresa, que os contabilistas já têm registrados, já têm em termos de comprovantes. É importante fazer uma reconciliação bancária para ter certeza se o valor registrado dentro dos bancos, dentro do registro contabilístico, é o mesmo que vai ser encontrado dentro dos bancos. Só assim, dessa maneira, que o auditor vai ter certeza se os valores existentes nas disponibilidades da própria empresa são valores reais ou são valores verdadeiros. Essa é uma da forma também de trazer mais certeza ao próprio auditor que aqueles são valores verdadeiros. Apesar de ser uma atividade complexa, mas é uma atividade mais que vai trazer mais certeza ao próprio auditor em termos de credibilidade da informação que vai aparecer dentro das disponibilidades existentes dentro da empresa. A outra técnica é exame de lançamentos contabilísticos. Significa que o auditor deverá verificar a validade de todos os lançamentos contabilísticos feitos pelos contabilistas da empresa. E não só vai dar mais certeza das operações feitas, mas também vai trazer mais certeza para finalização dos saldos, vai trazer mais certeza às conciliações bancárias. Por isso dizíamos que na técnica anterior, que era a técnica de conferência de saldos, era importante fazer a conciliação bancária. Então, essa conciliação bancária que vai ser feita vai ter em vista a avaliação dos saldos finais. E essa avaliação dos saldos finais vamos ter certeza a partir dos lançamentos já feitos. E a outra certeza que essa técnica pode trazer ao auditor serão as contas das quais foram utilizadas pelos contabilistas para fazer esses lançamentos específicos e se os lançamentos foram feitos naturalmente nas contas específicas e se os lançamentos seguiram os princípios de contabilidade existentes para aquela atividade específica ou para a forma específica daquela transação em que foi feita. Uma outra técnica é a indagação oral ou escrita. Essa técnica de indagação oral ou escrita consiste em o auditor elaborar um formulário de perguntas em que tem como objetivo obter respostas junto dos funcionários ou colaboradores dentro da empresa. Poderá ser por forma escrita ou poderá ser por forma oral. E essa técnica também deve ser cuidadosamente feita no sentido de que no formulário de perguntas que o doutor irá elaborar, não devam conter questões desnecessárias à atividade em que se esteja a ser feita e no setor da própria instituição. Essa indagação oral, essa indagação escrita, ela pode ser obtida através de declarações formais e declarações informais. Quando falamos de declarações formais, estamos a falar de, por exemplo, o funcionário ou colaborador ser chamado para uma reunião de entrevista sobre um determinado assunto. Podemos também chamar ou encontrar um trabalhador
e obter uma informação de como é que são feitas as atividades, por exemplo, dentro da instituição, uma atividade de compra, de forma aleatória. Como é que são feitas as atividades de compra, mesmo no corredor da instituição, também é uma forma válida de obter uma informação oral, no sentido de uma entrevista não meramente formal e não meramente escrita. Então, ao obter uma informação, poderá ser nos corredores dentro da instituição, com alguns funcionários ou colaboradores. Então, a partir dessa informação dada, quer seja de forma formal ou informal, vai também ajudar o próprio auditor a chegar a uma determinada conclusão e poderá, através daquela informação dada, também mudar ou não o rumo de como é que está a ser conduzida a atividade dentro da empresa. A outra técnica que vamos trazer é a técnica de exame de livros e registros. Esta técnica deve ser utilizada em conformidade às outras técnicas que nós já vimos de registro. Poderá ser também utilizada a técnica de indagação, porque o auditor deverá estar atento nos registros que são feitos dentro da própria empresa. Não só nos registros contabilísticos, mas os registros que são feitos em outros setores. Poderá não ser uma informação verídica, então por isso é que estamos a dizer que esta técnica deve ser utilizada também em conformidade a outros procedimentos anteriores, apesar de que depois vai ser verificado, vão ser trazidas outras técnicas. É importante também o auditor verificar essas informações que estão registradas dentro de alguns documentos oficiais e alguns livros de suporte da informação. A outra técnica semelhante a exame de livros vai ser a correlação entre a informação obtida. Essas técnicas vão ser utilizadas no sentido de que o auditor vai definir uma técnica e precisa de uma outra informação para chegar a uma determinada conclusão. Então, a isso nós chamamos técnica de correlação entre as informações. Pode ser através de fontes independentes, fontes autônomas de confirmação dessa informação. Vamos supor que existem registros e os registros dentro daqueles livros de contabilidade não estejam claros. Então, é importante também o auditor trazer o contabilista e fazer uma indagação. Então, ao trazer o contabilista para uma indagação, ao enviar as cartas de confirmação para os fornecedores, por exemplo, o auditor aqui estaria diretamente ligado à questão da correlação entre as informações. Em termos de ter uma informação relacionada com uma outra que o auditor poderá precisar, então aí entra a expressão ou a técnica de correlação entre as informações. A outra técnica é a técnica de exame de registro. Essa técnica consiste em controlar os registros, ou em registros não, controlar se os controles estão regulamentados, se existem relatórios sistematizados, se existem mapas de demonstrações e como é que foram feitos esses mesmos registros. Se foram feitos de forma manual ou foram feitos de formas informatizadas pela própria instituição. E temos também a técnica de rastreamento. Essa técnica de rastreamento, ela tem como visão aprofundar aprofundar a atividade, os exames, os documentos que estão dentro dos setores, aprofundar
a avaliação feita nos setores, nas unidades, nos órgãos, nos procedimentos que estiverem interligados e tem como função e tem como objetivo também trazer a fundamentação do responsável do setor, por exemplo, que esteja a ser observado. A outra técnica também que é muito usada pelos auditores é a técnica de análise documental. Nessa técnica de análise documental, se calhar vamos relacionar também com as outras técnicas de alguns documentos. Nessa técnica de análise documental, o auditor tem que se cingir nos exames de processos, nos atos formalizados, nos documentos avulsos que estiverem dentro da própria instituição. Podemos também dar o exemplo aqui de relatórios feitos em decisões de reuniões que vão constar em atas de uma reunião que foi deliberado uma política, uma nova política que vai ser utilizada. Então, a partir daí, o auditor poderá tomar uma decisão por conta, por exemplo, de uma compra que foi decidido, que não estava, por exemplo, no orçamento daquele período ou não. O conjunto dessas técnicas, todas que acabamos de enumerar, são técnicas que o auditor vai desenhar para fazer a sua atividade de auditoria. E essas técnicas vão ajudar o auditor a trazer provas relevantes para tomar uma decisão e essas mesmas provas vão ajudar o auditor a trazer vão ajudar o auditor a trazer uma conclusão definitiva daquilo que são as atividades feitas durante o período em que estiver a ser auditado, tanto para o auditor interno, tanto para um auditor externo que vem trazer mais fidedignidade à informação financeira apresentada.